Olá, muito boa tarde. A fase final do Euro 2016 não será a ocasião em que mais se pensa o desporto como ambiente para transmissão de valores. Mas é um pretexto para propor essa análise, sobretudo porque faz parte de uma determinação permanente do Plano Nacional de Ética no Desporto. O seu coordenador, José Carlos Lima, é hoje convidado do programa Eclésia. Muito boa tarde, obrigado por estar neste programa. Ética no desporto, o desporto como ambiente para a transmissão de valores, são temas que passam por estes dias quando a competição é que determina, enfim, determina aquilo que vamos ver e determina também muito dos diálogos dos treinadores de bancada. Os valores aqui não entram, a ética aqui não entra. Também entra, mas é verdade isso, porque realmente hoje em dia, e neste ambiente, digamos, de Campeonato Europeu de Futebol e também dos Jogos Olímpicos, portanto é um ano recheado de acontecimentos esportivos, realmente muitas vezes impera a dimensão da competição, dos resultados, e é bom que haja esta noção e alguém que alerte também de que o desporto também tem valores para transmitir. E é curioso que a essência do desporto reside nessa dimensão valorativa. Porque se retirarmos, digamos, essa dimensão do respeito, do fair play, da amizade, da disciplina, todas essas componentes valorativas que o desporto tem, realmente o desporto perde a sua essência. Só nos focarmos realmente na competição, realmente é muito limitativo para a dimensão desportiva. Não pode ser uma competição a qualquer preço, não é? Exatamente, exatamente. E daí o fair play, sem dúvida, tem de estar presente e felizmente está presente, até como marca da presença dos jogadores em campo. Mais difícil é ver esse bom ambiente entre os adeptos. Eu acho que o desporto é uma realidade humana, não é? E como realidade humana tem coisas positivas e coisas negativas, não é? Nós vemos ainda este campeonato da Europa que está a decorrer, aspectos mais negativos com os adeptos, alguma violência que houve, mas também, por outro lado, também gestos de fair play dentro do campo, fora do campo. Vemos os adeptos irlandeses que são um exemplo fantástico, não é? de fair play, a cantar serenatas, a acolher os outros adeptos. E, portanto, o desporto é realmente uma metáfora fantástica daquilo que é o homem, não é? Para o bom e para o mau. Mas depois tem uma repercussão, digamos, muito importante, que é a questão mediática, que realmente chega a todos os pontos do mundo. É uma linguagem fantástica de comunicação e também de universalização dos tais valores que eu falei há um bocadinho. Não é? E vai havendo mais espaço para essas histórias positivas no desporto? Eu acho que sim, porque cada vez mais os pais, os agentes esportivos, veem o desporto como realmente uma escola educativa. Isto é, um espaço em que a criança, o jovem, não só compete, digamos, para uma marca, para uma atividade desportiva, mas também, nessa atividade desportiva, adquire competências pessoais e sociais. Há um conjunto, depois, de valências, digamos assim, valorativas que o desporto dá. Como disse, a disciplina, a amizade, a socialização, digamos, todo esse conjunto de valores que o desporto é uma ferramenta fantástica para a valorização dessas dimensões. Não é? Concorda com aquela opinião de que, de facto, um gesto, por pequeno que seja, de uma estrela do futebol, tem uma repercussão enorme numa criança, num adolescente, num jovem? Sem dúvida. Educação educativa, não é? Sem dúvida. Isso é um tema interessante, não é? Que próximo, digamos, a dimensão dos modelos educativos no desporto, até que ponto, digamos assim, o herói, digamos, tem essa missão também educativa. Mas nós, os pais, os encarregados de educação, os líderes, os treinadores, sabem que a melhor forma de passar os valores é através do exemplo, através dos gestos concretos. Não é através de grandes discursos, através de grandes palestras, mas sim através de gestos concretos. E o exemplo é a melhor forma dessa passagem. Portanto, a forma pedagógica melhor que existe para passar valores é o exemplo, e o exemplo positivo. E, portanto, como digo, quer dizer, uma imagem vale mais, ou um gesto vale mais por 1000 palavras, e isso é verdade, não é? E antes de irmos a este Plano Nacional de Ética no Desporto, pedir-lhe ainda a sua análise à força das imagens com violência que este Euro 2016 também já trouxe, nomeadamente mais no seu início, felizmente, pelo menos até ao momento em que gravámos esta conversa. Como analisa este consequente fenómeno do oliganismo no desporto? É preocupante, mas eu acho que aqui as entidades devem ser muito firmes a nível de, digamos, aplicar as sanções devidas, porque
A nível do desporto profissional, há regulamentação muito dura e muito estreita a nível realmente da violência, da xenofobia, por exemplo. E eu penso que aí, para além da dimensão preventiva que este plano tem como objeto, há também uma dimensão muito de persuasão e isso vem realmente na aplicação dos regulamentos disciplinares que as federações têm e as entidades europeias como a UEFA, a FIFA, têm para aplicar. E, portanto, aí eu acho que há só um caminho, digamos assim. É realmente a lei ser cumprida e, digamos assim, ser dura a sua execução. As ameaças são fortes, pelo menos, não é? Pois, houve uma certa ameaça por parte da UEFA em relação realmente a algumas seleções por parte dos adeptos, porque a nível regulamentar, digamos, o comportamento dos adeptos tem repercussões depois nas sanções às seleções, às devidas seleções. E, portanto, mas aqui houve realmente alguma ameaça, mas posso também dizer que, do ponto de vista disciplinar, de sanções no jogo, etc., a UEFA não é nada contemplativa. Isso é muito claro. Uhum. São cada vez maiores e mais rápidos também os castigos que decorrem dessas ações. Falemos então agora deste Plano Nacional de Ética no Desporto. Temos aqui um conjunto de publicações que querem sensibilizar agentes desportivos, as novas gerações, os educadores, os treinadores para esta temática. Enquadre-nos, por favor, este surgir de um plano nacional e dos seus objetivos. Bem, é um plano governamental de iniciativa do Governo, tem 4 anos e é operacionalizado pelo Instituto Português do Desporto e Juventude. E, portanto, temos uma relação muito estreita com as federações, mundo federativo e associativo, e também com o mundo escolar. É um plano muito preventivo, portanto, orientado para a prevenção e, portanto, tem o objetivo da promoção, digamos, dos valores, do respeito, do fair play, da amizade, todos esses valores que eu já referi que o desporto contém. Depois, digamos, executa-se através de 5 eixos. Educação e formação, que é o eixo principal, portanto, em que nós vamos às escolas, aos clubes, dar formação para professores, para treinadores, formação acreditada, e também ações de sensibilização para pais e atletas sobre esta temática da ética e de atitudes corretas dentro do desporto. Portanto, é o eixo principal. Para ter uma noção, nós fizemos durante estes 4 anos à volta de 1.700 ações de sensibilização, envolvemos cerca de 40.000 público-alvo, portanto 40.000 pessoas dentro deste público. Depois temos também eventos esportivos, temos o eixo dos concursos, que é uma atividade também pedagógica para atingir determinados públicos-alvo, como o público dos jornalistas, um concurso para jornalistas, um concurso também para alunos. Temos depois também publicações, que é um eixo também fundamental do plano, em que nós temos um conjunto de recursos pedagógicos orientados para os pais, para os atletas, como o Código de Ética Desportiva, como brochuras... É a vossa base de trabalho. Exatamente, que é um código que foi criado por nós, não existia em Portugal, e, portanto, é um código que orienta, digamos assim, a orientação do comportamento ético correto dos diversos agentes esportivos. Depois temos publicações mais orientadas para um público específico, com a coleção Ética no Desporto, uma parceria com as edições de Afrontamento, que é publicações que já vão em 6 volumes que nós fizemos. Essa é uma delas, Ética e Valores do Desporto, em que nós procuramos refletir e investigar um bocadinho sobre esta temática da ética e educação pós-valores no desporto. E depois temos outra como ética e transcendência no desporto, desporto e valores, etc. E temos também, por exemplo, uma brochura que lançamos há cerca de um mês para crianças, que é ética desportiva para todos, e também pessoas, digamos, deficientes com uma dificuldade intelectual. Esta aqui, a brochura, foi feita, digamos, em leitura fácil e também em braille e também em versão áudio. Mas, basicamente, nós temos muitas brochuras e recursos pedagógicos muito orientados para as crianças e para os agentes esportivos. Devido precisamente a essa dimensão preventiva e educativa que todo este Plano Nacional de Ética no Desporto quer ter. Como falava no início do programa, há aqui uma determinação em fazer com que o desporto seja muito mais do que competição e seja um construtor da cidadania. Sim, nós, na abordagem que fazemos deste tema, é óbvio que a ética é uma dimensão transversal. Portanto, há aqui vasos comunicantes entre o homem e o atleta, não é? Entre
digamos, a vida social, a vida do cidadão e depois a vida desportiva. Portanto, não podemos falar digamos, uma ética separada da outra, não é? Isto é, um atleta, ou um árbitro, ou um agente esportivo, tem que realmente velar por um conjunto de valores, quer dentro do campo, quer fora do campo, não é? Nós não podemos ter, por exemplo, um árbitro que vá para dentro do campo exigir o cumprimento das regras se depois, cá fora, ele próprio não cumpre as regras. Até porque está a ser permanentemente escrutinado, não é? Exatamente, exatamente. Pública. E, portanto, a nossa visão muito clara é sempre a dimensão da ética para a cidadania e, portanto, o desporto aqui funciona como uma ferramenta para alavancar, digamos, essa dimensão de cidadania, dos valores da cidadania, não é? Há uma relação também entre a ética no desporto e a experiência crente, religiosa, nomeadamente católica? Eu penso que sim, e aliás a história do desporto marca isso mesmo. Eu recordo aqui, por exemplo, Thomas Arnold, que é um clérigo inglês do século XVIII, que foi o primeiro clérigo, digamos, a primeira pessoa, pedagogo dos colégios de Rugby de Inglaterra, que teve esta visão de utilizar o desporto como uma ferramenta para a educação para os valores. E, portanto, ele criou um plano, digamos assim, educativo, utilizando o desporto, a prática desportiva, para a dimensão valorativa. E foi o primeiro. Depois temos um conjunto, digamos assim, até de papas, desde o Pio XII, o Pio X, o Pio XII, com mesmo escritos, livros dedicados ao desporto. O Papa, digamos, Paulo VI, que refere basicamente que o desporto é uma grande metáfora do ser humano. O João Paulo II, que foi um grande desportista, não é? Desde logo, não é? Exatamente. Criou-se a Fundação para o Desporto de João Paulo II. Este Papa atual, o Papa Francisco, digamos que tem promovido o desporto como elemento para a promoção da paz, por exemplo, para a promoção, digamos, da realização humana. Portanto, acho que há aqui uma dimensão muito importante, e a Igreja reconhece-o, uma força extraordinária do desporto para a promoção, desde já, desta dimensão valorativa, mas também, acho que fundamental, para a realização do ser humano. Não é? E acho que, eu penso que a Igreja, do ponto de vista institucional, tem essa noção, e até, digamos, este Papa vai promover um grande encontro no próximo outubro no Vaticano sobre esta temática, a importância do desporto para a humanidade, e, portanto, aqui revela a importância que o desporto tem para a própria Igreja. E, portanto, há aqui uma ligação fantástica que eu acho que se deve promover. E, aliás, foi um bocadinho também esta ideia que nós fizemos um congresso com a Universidade Católica. E já lá iremos também falar sobre... Em relação a esta ligação que existe, não é? E como é que analisa, perguntava-lhe como é que analisa o surgimento de iniciativas de caráter desportivo, enfim, com mais ou menor grau de competição nas sociedades atuais? E falo em corridas, em caminhadas, enfim, um conjunto enorme de propostas que vão surgindo na sociedade. Hoje é cada vez mais a noção, digamos que o desporto funciona e é a dimensão humana, como o professor Manuel Sérgio gosta de dizer, digamos, uma dimensão humana importantíssima, funciona muito como a realização da pessoa. Isto é, a pessoa entende e vive a atividade desportiva como uma forma de se realizar e também de, digamos, trazer bons hábitos, digamos, a nível da saúde e, portanto, investe muito, algum tempo e informação a nível da atividade desportiva. E hoje há cada vez maior um leque de respostas de desporto, de modalidades desportivas que vão ao encontro dessa, digamos, avidez, digamos, por parte do ser humano. Tem a ver um bocadinho também com a questão do individualismo também, da pessoa se, digamos, cuidar de si, de ver, digamos, a sua imagem, a dimensão estética também, e que hoje o mundo contemporâneo imprime muito essa visão. E, portanto, também esta noção de que, para além dessa visão estética, corporal que o desporto tem, há também esta dimensão valorativa que nós devemos manter. E, portanto, acho que o ser humano está cada vez mais desperto para esta importância do desporto, para a dimensão física e para a saúde, portanto, procura respostas para isso mesmo, não é? E isso é uma dimensão que desafia grupos, associações, comunidades, paróquias até, pode desafiar? Pois. Aqui acho que há um grande desafio para a Igreja, porque
temos vindo a verificar que vem ter connosco ao Plano Nacional de Ética do Desporto e ao IPDJ entidades muito variadas, empresas, portanto, empresas que têm muito interesse na área do desporto para vender um produto, não é? Ou que vêm, digamos, através do desporto para vender um determinado produto. Entidades, instituições, etc., com a ideia realmente de promover atividades esportivas, eventos esportivos, provocar um evento desportivo para passar uma determinada mensagem. E há cada vez mais gente a aderir, como vocês sabem, a aderir a estes eventos esportivos, passagem da ponte, corridas, maratonas, etc, etc. E não só gente federada, também gente comum. E, portanto, eu acho que, da parte da Igreja, eu acho que há aqui um nicho fantástico para ir ao encontro de destas pessoas que se reúnem, que estão ali, e que estão ali para realmente fazer um evento, mas que se pode passar uma determinada mensagem. Por exemplo, nós temos, a nível dos eventos esportivos, temos embaixadores que vão e que passam também mensagens positivas nesses eventos. Porque não, por exemplo, paróquias organizar eventos esportivos, corridas, sei lá, encontros com líderes, com modelos, que falamos aqui com atletas, porque são formas de passar aspectos positivos que nós estamos aqui a falar, mas também uma mensagem da Igreja, porque estes valores que nós estamos aqui a falar são valores do Evangelho, são valores da Igreja, portanto, são valores positivos que levam à realização do homem, para a paz, para a harmonia dos povos e, portanto, eu, digamos, por parte das paróquias, por parte da Igreja, do ponto de vista institucional, há aqui um alerta, um despertar para a importância desse tema, mas depois, do ponto de vista concreto, eu acho que aqui há muita coisa ainda para fazer. Por exemplo, eu lanço aqui, por exemplo, um desafio. O IPDJ tem linhas de financiamento, portanto, dinheiro para financiar atividades e projetos dentro de um programa que é Desporto para Todos, que promove a atividade esportiva. Não é? E, portanto, a Igreja, as paróquias, as entidades, as associações podem concorrer a isto. Não é? E, portanto, acho que há aqui um grande trabalho por parte das paróquias e associações mais ligadas à Igreja para agarrar este tema como alavanca, digamos assim, para passar uma mensagem do Evangelho. Até porque, por tradição, foram muitas vezes, enfim, esses ambientes de paróquias ou de congregações religiosas que deram muito valor, até, enfim, também ao desporto e outras manifestações de cultura que já marcou outras gerações. Falemos especificamente agora desta iniciativa, Desporto, Ética e Transcendência. Este livro resultou de um colóquio que decorreu na Universidade Católica Portuguesa. Há aqui de novo a palavra transcendência, o que é que ela acrescenta à ética no desporto? Muito bem. Isso foi um desafio que nós lançamos à Universidade Católica para refletir o tema da transcendência no desporto. E porque, digamos, o nosso professor de ética no desporto, o professor Manuel Sérgio, aliás, tem esta definição de desporto como movimento para a transcendência. Isto é, porque o desporto possibilita que o atleta se eleve, se transcenda, supere os seus limites. Não é? Aliás, o Pierre Coubertin, o grande criador dos Jogos Olímpicos da Era Moderna, tem esta dimensão muito, porque ele próprio era religioso, e esta dimensão muito religiosa dos Jogos Olímpicos, porque o herói é aquele que ata o mundo humano ao mundo transcendente, não é? O herói. E eu acho que há aqui uma ligação fantástica entre o desporto e esta dimensão de transcendência. Não é? E procuramos refletir com a Universidade Católica esta dimensão do que é isto de transcender-se, o que é isto de ligar-se, de nos libertarmos dos nossos limites humanos para nos transcender, para nos ligarmos com outros limites, não é? A superação pessoal. Não é? E depois outra dimensão que está a existir muito a nível das respostas esportivas, que é a dimensão de caminhadas, reflexões interiores, grupos que promovem essas vertentes. E, portanto, há aqui realmente um espaço de reflexão e digamos, de investigação que nós procuramos com esse colóquio que realizamos ano passado, este volume que foi lançado este ano, com a Universidade Católica, porque realmente a dimensão transcendente está presente no desporto e está presente na dimensão religiosa. Não é? E foi um tema este que interessou às pessoas do desporto, a treinadores, a dirigentes? Sim, tivemos muita gente do desporto, o auditório quase cheio. É um tema que acho que vamos voltar, porque realmente houve uma adesão bastante grande.
Se calhar da parte religiosa não houve tanta adesão, mas se calhar da próxima vez vamos tentar insistir. Houve um envolvimento até de professores da Universidade Católica. Sim, houve professores da Universidade Católica. Aliás, também trouxemos cá o professor Duque, que é um beneditino espanhol, da área, portanto, mais da sociologia, da simbologia, porque este também é um tema, o futebol, o desporto tem esta dimensão sacral muito importante, a dimensão simbólica, não é, das claques, dos ritos que há no desporto, que também tem essa dimensão religiosa, muitas vezes. E, portanto, aqui acho que há um tema que nós devemos procurar, digamos, continuar a investigar. José Carlos Lima, coordenador do Plano Nacional de Ética no Desporto, perguntava-lhe, para terminar, de que forma é que todos estes temas chegam, por exemplo, a uma seleção nacional de futebol que participa numa fase final do Euro 2016, como a portuguesa? Eu penso que é óbvio que há um orgulho grande, e os atletas têm-no dito, em representar a seleção, em representar Portugal. Eu penso que esse eu acho que é o valor essencial. Depois há a dimensão competitiva, de ganhar, etc. Mas se reparar, todos eles referem a esse aspecto. E eu queria focar esse aspecto mais do que propriamente chegar mais longe ou mais perto. Mas é a dimensão, digamos assim, simbólica de representar um povo, uma nação e um conjunto de valores que isso acarreta, não é? De um povo tolerante, de um povo que sabe competir, de um povo que respeita o adversário, de um povo que estima também a diversidade. E, portanto, eu acho que isso, a seleção acho que tem encarado isso e tem, digamos assim, vivido essa dimensão valorativa do desporto. Uma experiência que passa, por certo, também por este Euro 2016. Agradeço ter estado aqui no programa Eclésia a apresentar este Plano Nacional de Ética no Desporto. Mais logo, o programa Eclésia faz-lhe companhia na rádio, na Antena 1, pelas 22h45. Votos de boa tarde. Até amanhã, se Deus quiser.